Sabe aqueles finais de livro que ao mesmo tempo que eles têm aquela pontinha de felicidade, de coisas que deram certo, eles também têm aquele lado do nem tudo foi assim tão perfeito e triste também, e aí são aqueles finais que a gente não sabe se ri, se a gente chora, se a gente faz tudo ao mesmo tempo. Oi gente, eu sou a Ione do Minha Vida Literária e no vídeo de hoje eu vim falar pra vocês de 5 livros que eu amo e que têm finais agridoces. Antes de eu começar a falar dos livros, vale dizer que embora a gente esteja aqui falando de finais de livros, esse é um vídeo sem spoilers, tá? Não vou dar spoilers de nenhum dos finais, eu só vou comentar aspectos deles, mas sem falar o que acontece, então fiquem tranquilos. O livro mais recente que eu li, que tem esse final desse jeitinho aí que eu expliquei pra vocês na introdução, e que foi o livro que me deu a ideia pra gravar esse vídeo, foi o Se Você Me Visse Agora, da Cecília Ahern. Nesse livro a gente vai ter a história de 2 personagens, uma delas é a Elizabeth, uma mulher que ela é muito prática, muito racional e que ela vive a vida sem pensar muito em sonhos e imaginação, porque ela acha que tudo isso pode te levar a frustrações. E o outro é o Ivan, é um homem que na verdade é invisível e que ele vai trabalhar próximo a crianças e a pessoas que precisam ali da amizade dele, e que ele precisa trazer um sopro de algo a mais para essas pessoas. Esse livro, ao mesmo tempo em que ele vai ter um toque leve, um toque divertido, ele também vai ter passagens que são poéticas, passagens que vão fazer uso desse toquezinho aí de fantasia, trazer uma reflexão diferente. E o final desse livro, gente, ele acaba tendo bem esse toque de vida mesmo, né? No sentido de que as coisas nem sempre vão ser do jeito que a gente quer, em que nem sempre vai dar pra ter tudo como a gente quer e tudo que a gente quer. E aí, ao mesmo tempo em que o livro, ele tem sim, né, um final positivo, com coisas boas que foram agregadas, ele tem essa parcela que é triste. E aí, ao mesmo tempo em que eu ria enquanto lia, eu também chorava com o coração na mão. Outro livro que tem um final que é muito nesse sentido e que eu sempre acabo comentando desse livro também por causa desse final é o Perto Bastante para Tocar, da Colleen Hockley. E aqui a gente tem a história de uma personagem que ela tem uma doença rara, em que ela tem alergia ao contato do mundo. E por causa disso ela vive trancada dentro de casa, a vida dela é estar lá dentro, é a mãe dela, né, que acaba mandando dinheiro pra ela e tudo mais, até que a mãe dela acaba morrendo. E quando isso acontece e ela também não consegue nem ir no funeral da própria mãe, ela se vê obrigada a enfrentar o mundo, a arranjar um emprego. Quando ela faz isso, ela vai conhecer um homem que também tá passando ali por um momento de dificuldade na vida, e a partir da amizade que vai surgir entre os dois, que as coisas vão pouco a pouco começando a se modificar. Assim, o livro inteiro, além dele ser delicioso também de se ler, ele tem uma escrita que ela é tão sensível, que ela é tão poética. Foram tantas as passagens que eu ia lendo e falando, meu Deus, que escrita bonita, sabe? Que eu gostava de como a autora trabalhava as ideias. E quando chegou no final, a mensagem dele, o final em si, ele também me emocionou tanto que, assim, eu fui reler agora o final do livro pra poder gravar o vídeo e eu já quase chorei de novo só de ler o final. Ele também tem esse gostinho de que não dá para as coisas serem sempre do jeito que a gente quer. E aí, ao mesmo tempo em que a gente comemora algo que tá acontecendo ali, a gente também fica triste pelo significado que tá por detrás, por aquilo que fica implícito. Ele tem um final que é levemente aberto, mas eu não acho que seja assim tão aberto, porque pela própria narrativa, pelas próprias coisas que ela coloca aqui, dá pra gente entender mais ou menos o que vai acontecer a partir dali. Então ele tem essa mescla que é feliz, que é triste, que é bonita acima de tudo. Outro livro também aqui nesse estilo chick-lit, que ele vai mesclar muito essa questão da alegria e da tristeza, não só no final, mas na própria estrutura, na própria premissa da história, é O Céu Vai Ter Que Esperar, da Kelly Taylor, que também é outro livro que eu amei quando eu li há muitos anos. Esse aqui ele já tem uma pegada bem mais divertida que os outros livros, né, assim, aquela narrativa que ela é mais próxima mesmo, né, de um chick-lit, como a gente tá acostumado, mas que ao mesmo tempo ele tem uma história que não é, assim, lá muito feliz. A premissa desse livro é de uma mulher que ela tá num momento muito bom da vida dela, em que as coisas estão super acontecendo e a mulher morre. E aí quando ela chega, né, naquele momento de escolher pra onde ela vai, se ela vai pro céu ou enfim, ela tem a opção de seguir, né, nessa vida após a morte, ou então dela ficar num limbo ali e ela permanecer como fantasma, que é uma opção que dá a ela poder continuar assombrando o noivo dela, né, com quem ela tava prestes a se casar, e continuar acompanhando os passos dele. E ela aceita essa opção
opção sem pensar duas vezes, porque pra ela tá fora de cogitação deixar o noivo dela de lado. Então só daí a gente já sabe que a história não é lá muito feliz, porque a gente tá falando de alguém que morreu, e aí tanto tem o lado dela, né, da pessoa que está morta e que foi separada do cônjuge, quanto a gente tem o lado dele também, que tava prestes a casar e agora tá sem a noiva porque a noiva faleceu. Mas eu acho que a autora, ela trabalhou bem essa questão do humor com essas passagens que são mais tristes. Foi uma leitura que, como eu falei, foi muito deliciosa quando eu fiz, e ela tem esse final que também é ambíguo. Por um lado, né, quando a gente pensa aqui na construção da história, ele vai ter aqui o seu lado feliz, só que quando a gente pensa friamente no que tá acontecendo, ficam aí margens para interpretações, para questionamentos e tal. Então, o livro como um todo aqui nesse caso tem essa mescla aqui de alegria e tristeza. Tô saindo do Arctic Lit, mas outras duas leituras que me emocionaram demais esse ano, que estão entre as melhores que eu fiz com certeza. Uma delas é Daisy Jones and the Six, da Taylor Jenkins Reid, que a gente vai ter a história de uma banda fictícia, né, de como essa banda chegou ao auge e como que ela acabou misteriosamente. Toda a narrativa do livro se dá através de entrevistas que foram feitas com os integrantes da banda. E o que é mais incrível nesse livro não é só essa narrativa diferente que vai trazer tantas facetas de uma mesma história, porque a gente tem a todo tempo as perspectivas, né, se interpolando, se contradizendo e tal, mas é a intensidade com que a autora consegue passar aqui das emoções, como ela consegue construir muito bem cada personagem. Eu me encantei pelas figuras femininas principalmente, eu adorei os temas que ela trabalhou, como o livro consegue ser bastante atual, a maneira de como ela constrói os conflitos, as tensões emocionais, de como ela trilhou o caminho de cada personagem foi sensacional. O final do livro, ele vai trazer então esse mix aqui de emoções. Foi um livro que me deixou completamente às lágrimas, inclusive assim que eu terminei de ler. Eu fechei o livro e eu tive uma crise de choro, de tanto que ele realmente me tocou. E aí ele tem esse ar, esse final que, se a gente pensa por um lado, ele é bonito, ele é feliz, se a gente pensa por outro, não é. É difícil, então eu gosto desse ar, dessa mescla que ele tem aqui e também de como a gente vai enxergar aquela ideia de que a vida tem seus próprios caminhos, de que as coisas acontecem à sua própria maneira. E o último livro que eu vou comentar pra vocês também é outro que eu me apaixonei esse ano, e aqui eu acho que ele pega muito mais pelo lado da tristeza do que da alegria, e que é Um Casamento Americano, da Tayari Jones, que foi enviada para os assinantes da Tag Inéditos e depois publicado pela editora Arqueiro. E esse livro aqui, ele já tem uma história que por si só é bastante dolorosa, é bastante difícil, porque ele retrata uma realidade que é muito verdadeira, infelizmente, e é uma realidade muito injusta. Então a gente tem aqui um casal de negros americanos que são recém-casados, eles estão no início do casamento, eles são completamente apaixonados e eles têm essa relação afetada quando o homem desse casal é acusado injustamente de ter estuprado uma mulher e ele vai preso por conta disso. Esse também é um daqueles livros que eles tinham várias passagens que eu me encantava pela escrita da autora. Ela sabe traduzir muito bem as ideias e sentimentos em uma narrativa que é bonita de fato de se ler, mas ele também é um livro que ele é muito doloroso da gente ler. Como eu falei, ele é um livro muito verdadeiro, ele escancara aqui pra gente vários dos problemas da nossa sociedade e ele aborda diversas questões ligadas à ideia do racismo aqui. Mais do que isso, eu acho que as personagens também são muito bem construídas, então todas elas aqui também vão ter os seus dois lados, todas elas vão ter suas doses de erros, de acerto, e não cabe a gente julgar nenhuma delas, porque elas estão em posições completamente impossíveis. Eu acho que essa é a maior ideia aqui do livro. Eles foram obrigados a viver uma situação impossível e a lidar com ela da forma que coube a cada um. E aí, ao mesmo tempo, então, que o final do livro ele vai trazer aqui uma certa dose de alívio para todos os envolvidos, não tem também como se a gente considerar que é um final super feliz e tal, justamente por causa de toda a trajetória que foi contada. Não é um livro que vai trazer uma situação inicial feliz. Ele é um livro triste por causa da própria situação que ele está retratando. Então eu acho que a partir dessa premissa fica difícil a gente falar de real felicidade aqui, quando tem tantas dificuldades e injustiças envolvidas. Já deixa pra mim aqui nos comentários se vocês já leram algum desses livros, ou que outras indicações de livros que tem esse mix de sentimentos aqui no final que vocês leram, recomendam, o que vocês sentiram. E se você gostou desse vídeo, também já deixa sua curtida, porque isso ajuda muito na divulgação aqui do canal. Se você é novo por aqui, seja bem-vindo. Já aproveita pra se inscrever, ativar o sininho pra não perder nenhuma notificação e me acompanhe nas demais redes sociais do Minha Vida Literária. Beijos a todos e até o próximo vídeo.